Senhores e senhoras, excelente noite aí a todos. Quero agradecer aí a participação de todos aqueles que atenderam a nossa chamada, o nosso convite para trabalharmos um pouco aí sobre conteúdo de história. A prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo cobra de vocês algumas questões aí de história, tanto para soldado quanto para oficial. E o bom da VUNESP é que é uma banca bem tradicional, então pelo menos para a história sempre está cobrando as mesmas coisas. Então você não precisa é, se matar aí de ler todos os conteúdos do edital para conseguir uma boa pontuação. Pelo menos eu lá com os meninos do nosso grupo no WhatsApp, nós estamos conseguindo uma boa pontuação somente com a resolução de questões aí das provas anteriores. Há um pouco de diferença de conteúdo relacionado à prova para oficial e para soldado. Para soldado, nós temos aí questão de Primeira e Segunda Guerra, a Era Vargas, que sempre tem alguma questão relacionada ao período de 1930. Nós temos ditadura militar e redemocratização do Brasil. Diferente do conteúdo da prova para oficial, que te cobra aí algumas questões relacionadas à Idade Média, Idade Medieval, ao Renascentismo ou Renascimento, como queira, e várias outras questões aí, como Iluminismo, até questão do período colonial aí, eu já vi relacionado a esse ponto. Então, pelo menos para soldado, nós temos uma certa vantagem, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Thales Rogério, eu sou formado em História e concurseiro aí, igual a você que está tentando uma vaga na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu fiz o último edital, teve um edital que eu apenas fiz a inscrição, mas não teve como ir. No último edital eu fiquei inapto no psicológico, né? Tenso. Algumas pessoas dizem aí que o professor de História não passa porque é louco mesmo, né? Mas nós seguimos tentando, então eu estou aí junto com vocês nessa guerra. Vamos lá? Quando nós falamos do período Vargas, a política que envolve de 1930 até 1945 é de fundamental importância para a história do Brasil. É impossível a gente falar da história do Brasil sem mencionar a política de Vargas aí. Eu preparei um material para vocês, é um PDF que está bacana, tem algumas questões no final para a gente resolver, mas o que nós precisamos entender? De 1914 até 1918, nós temos um fenômeno chamado de Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela envolve, de um lado, as grandes potências que fizeram uma certa aliança, do outro lado, a Entente, que também se alia. Qual que é a ideia principal disso? É a busca e a disputa por território. Então, há um nacionalismo exagerado, há uma busca territorial muito grande, há uma colonização muito grande, uma extensão de território aí. Então, com isso, as grandes potências vão tentar entrar em um certo combate para que venha alargar o seu território. Principalmente a colonização da África, da Ásia, que nós teremos aí oportunidade de trabalhar com isso mais na frente. Quando finaliza essa Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, nós vamos entrar em um momento da história que nós chamamos de período entre guerras. Muita coisa aconteceu nesse período, dentre alguns fatores. Nós já sabemos que a Alemanha, ela acaba perdendo a Primeira Guerra e ela é massacrada por ser obrigada a assinar um tratado de paz, um tratado que nós chamamos dentro da história de Tratado de Versalhes, que foi assinado na cidade de Versalhes. E nesse tratado tinha algumas cláusulas. Calma que nós vamos chegar em Vargas. O que tinha nessa questão? Primeiro, a Alemanha vai perder uma parte do seu território. Desse território, a Alemanha vai originar-se novos outros territórios, como a Estônia, a Lituânia, a Tchecoslováquia, enfim. Uma boa parte do território aí originou-se a outros países. Se você pegar o mapa antes da Primeira Guerra e o mapa pós Primeira Guerra, você vai perceber que surgiram-se novos territórios que não tinham, ou pelo menos que não era ali desvinculado.
Contudo, ainda continuaram o poder punitivo contra a Alemanha. Além da perca de território, a Alemanha também terá que pagar uma indenização para as potências lá que estavam na guerra, principalmente para a França, que leva aí uma boa parte da indenização que pertencia, né, às potências aí que estavam na aliança. Outro fator, além da questão política, territorial, econômica, nós também temos a parte militar. A Alemanha terá que reduzir o número de seus soldados somente a 100 mil homens recrutados de forma voluntária. Só que depois que é imposta essa punição à Alemanha, perceba que os países que estavam aí responsáveis por investigar se realmente a Alemanha estava cumprindo, parece que esqueceu. Tanto é que ela volta na Segunda Guerra com a política de Hitler, querendo fazer a Alemanha se tornar aquela grande potência que era antes da Primeira Guerra. Com isso, esse período entre guerras fez com que, com a Alemanha saindo do status de potência, da grande potência, quem que assume no lugar? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por enquanto, queria, né, por causa do seu presidente, Roosevelt, queria apenas mediar o conflito. Contudo, ele não consegue. Ele queria manter ali como mediador, sem interferir, apenas mantendo um apoio moral, né, tanto com soldados, tanto também com a indústria de base, porque quem está em guerra não produz nada. Então, os Estados Unidos forneciam e emprestavam dinheiro, principalmente à Inglaterra. Quando finaliza essa guerra, os Estados Unidos ocupam um status de potência muito grande. Então, a cadeira que era ocupada pela Alemanha passa aos Estados Unidos e, com isso, ele se torna aí o grande controlador, né, econômico. Só que, em 1929, você perceba que em 1920 começa uma crise que vai se arrastando por anos e em 29 ela estoura. Os bancos norte-americanos não conseguem segurar a grande inflação e, com isso, acaba quebrando. Então nós temos esse fenômeno como a queda da Bolsa de Nova York. Quando as potências que dependiam dos Estados Unidos acabam também falindo, detalhes, o Brasil vendia o seu produto, o produto que o Brasil tinha era o café. Então esse café, que tinha aí como um grande poder econômico para os cofres brasileiros, deixou aí de ser exportado para esses países, principalmente para os Estados Unidos e Inglaterra, que eram os nossos fiéis compradores, porque entram nesse processo da crise. Mas com isso, o que vai acontecer? O Brasil começa a mergulhar também em uma forte crise política e econômica. O que estava acontecendo no Brasil? Em 1930, inicia um período que nós chamamos como um dos mais importantes para a história do Brasil, que trata-se da nova elite que era liderada por um gaúcho, que torna liderada por um gaúcho chamado Getúlio Vargas, que chega ao poder por meio de um golpe. Como que estava primeiro instaurado esse golpe? O Brasil ainda estava sob aquela ideia da República Velha. Então, qual que era a alternância da República Velha? Era a velha política do café com leite. A alternância entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais. São Paulo como produtor de café, Minas com grande indústria leiteira, então eles alternavam o poder político e econômico entre eles, fazendo com que trouxesse uma nova visão política para o Brasil. Quem estava como presidente do Brasil em 1926 era um paulista chamado Washington Luiz. Washington Luiz, por ser de São Paulo, seguindo a política do café com leite, ele teria que indicar, né, para a presidência um de Minas Gerais. Só que, a partir do momento que chega o processo final político, ele acaba indicando um homem chamado Júlio Prestes, que faz parte do PRP, e rompe com a política do café com leite. Então ele não respeita aquele tratado que fizeram entre as elites e acaba indicando uma pessoa que também era de São Paulo, sendo que obrigatoriamente ele teria que indicar uma pessoa de Minas. Em represálias, o PRM, Partido PRM, em oposição
acaba fornecendo, né, uma aliança chamada de Aliança Liberal. Dentro dessa Aliança Liberal, eles lançam um mineiro, Getúlio Vargas, a presidente, e como vice-presidente, um paraibano chamado João Pessoa. Então, Getúlio Vargas estava como candidato à presidência e João Pessoa como vice-presidente. Contudo, em 1930, perceba que, mesmo com o rompimento da política do café com leite, a chapa, né, apoiada por Washington Luiz, acaba vencendo as eleições, e quem estava como cabeça? Júlio Prestes. Então, em 1930, Júlio Prestes vence essas eleições, mas acontece uma coisa. Na porta de uma cafeteria lá na Paraíba, João Pessoa acaba sendo assassinado. E esse assassinato fez com que os aliancistas atribuíssem o motivo desse assassinato, dessa morte, de um crime passional, a uma represália política. E por fazer parte dessa represália política, perceba que agora eles não aceitam mais a chapa vencedora, a chapa de Júlio Prestes, então eles promovem agora uma rebelião, e essa rebelião é articulada entre a região sul e nordeste, liderada por Getúlio Vargas, que acontece agora a Revolução de 1930, onde ele toma o poder e coloca fim naquela República Velha. Vargas, ele precisa organizar algumas situações que estavam ocorrendo no Brasil. Primeiro, ele teria que governar atribuindo, pelo menos militando, os poderes de um novo movimento que estava acontecendo e se arrastando desde a República Velha, chamada de tenentismo. O que seriam os tenentistas? Era um movimento político e militar realizado aí por jovens oficiais brasileiros durante o período da Primeira República, e eles colocavam, dizendo que a ideologia do movimento era que o Brasil deveria se manter uma ordem. Esses oficiais eram compostos aí, por geral, por tenentes e capitães que estavam insatisfeitos com o atual sistema político brasileiro e, sobretudo, sobre a prática de jogo político imposta pela oligarquia e principalmente por a situação que estava ocorrendo entre a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Então, Vargas ele precisa, primeiro, trazer benefícios ao movimento tenentista. Então, como que ele iria fazer para agradar essa classe? É muito fácil. Vargas, então, tem uma grande ideia, uma grande sacada, né? Ele vai destituir os governadores e colocar no lugar desses governadores interventores. Esses interventores já começavam a agradar o movimento tenentista. Como que ele vai fazer, então, já que a situação brasileira voltada para os trabalhadores estava numa situação bastante caótica, movida por várias rebeliões, como que ele vai fazer, então, para agradar a classe trabalhadora? Fornecendo a essa classe leis trabalhistas e melhores condições de trabalho, fazendo com que eles mais na frente não promovessem nenhuma rebelião, nenhuma greve. Então, com isso, ele já também começa a abater os interesses dessa segunda classe. A terceira classe que ele teria que agradar seriam o pessoal da nobreza, né, os grandes fazendeiros. Até porque, se o Brasil estava passando por uma política do café que estava totalmente em queda, como que esses fazendeiros iriam fazer? Era muito interessante eles desistirem de produzir esse café, passar esse maquinário aí a toda a lavoura de café e criar gado, ou passar para um outro investimento que seria bem mais lucrativo, até porque Vargas ele entendeu o seguinte: olha, a crise de 1929, com aquela política do The Wall, né, promovido por Roosevelt nos Estados Unidos, com certeza por algum momento iria passar. Então, como que ele seguraria essas pontas? Não, nós vamos continuar produzindo café, nós vamos continuar segurando os preços da saca de café, mas nós vamos distribuir esse café em repartição pública, nós vamos queimar essas sacas de café, nós vamos jogar essas sacas ao mar. Então, mais de 600 mil sacas de café aí, aproximadamente, foram jogadas ao mar. Nossa, um desperdício. Foi uma estratégia bacana para que ele segurasse
o preço do produto. Com isso, Vargas ele começa o seu governo e o primeiro governo dele é a instituição de algumas fases. Nós chamamos do período de 1930 até 1934 de governo provisório, né, onde ele governa sem uma Constituição. A Constituição de 1891 ele acaba revogando. Logo, ele passa nos anos de 1934 até 1937 até um governo constitucional e ele finaliza com um governo ditatorial chamado de Estado Novo, que é a volta de Vargas ao poder e ele consolida aqueles projetos que ele tinha que vai de 37 até 1945, quando começa, ou melhor, quando finaliza a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45. Quais então são as atribuições desse governo provisório? Primeiro, o governo provisório é caracterizado pelo início do processo de centralização do poder sobre as mãos do executivo. Então Vargas ele decide, além de anular o poder constitucional, ele coloca sobre as suas mãos as maiores decisões políticas para o Brasil. Colocando essas maiores decisões políticas, ele coloca também algumas atribuições, como eliminando os órgãos federativos, aí, o legislativo como nível federal, estadual e municipal, e acaba também colocando uma ausência de eleição. O que vigorava na antiga república era o voto de cabresto. Então esse voto de cabresto fazia com que os grandes ali coronéis, né, a política dos coronéis controlasse pela política do apadrinhamento quem votaria em quem, então existia um maior controle, né, um maior controle aí sobre a massa. Então favorecia principalmente as fraudes eleitorais e esses votos aí de currais fazia com que fosse ao poder somente quem a nobreza quisesse. Então Vargas ele tem uma grande sacada para o momento, fazendo com que até o momento ausente-se as eleições e ele institui algumas forças sociais, como as oligarquias que são dissipadas, a classe média, os setores da burguesia humana, e coloca uma industrialização por substituição das importações. Ou seja, nós vamos agora valorizar a indústria nacional, nós vamos agora trazer uma indústria de base para o Brasil que não tinha nenhum poder industrial e tudo aquilo que precisava deveria importar. Principalmente os maiores produtores e principalmente os maiores clientes brasileiros estavam em situação de crise. Então, valorizar um produto que viesse importado era totalmente inviável nesse momento. Vargas tem um outro sentido, como uma nomeação de interventores estaduais. Por quê? É mais fácil eu pegar governadores de estados e destituí-los, retirá-los do poder e colocar nesse poder pessoas de minha confiança, porque fica mais fácil de controlar as massas. Então, inclusive caiu em prova uma vez falando que Vargas era totalmente ditador ou totalmente democrático, de forma alguma. Ora ele era ditador, ora era democrático. Então ele soube organizar esse sentido, até porque ele desenvolve o populismo, né, e o queremismo, que é nós queremos Vargas, o povo vai às ruas gritando queremos Vargas ao poder, queremos que ele volte ao poder. E isso fez com que no final de seu governo ele recebe o título de pai dos pobres, né, até pelos grandes feitos que ele fez, que ele concluiu aí. A criação de novos ministérios também, como o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, o Ministério da Educação e da Saúde, e o controle de meios de comunicação e dos sindicatos, né? Até o momento, os sindicatos seria, né, em tese, para lutar em favor dos direitos do trabalhador, melhor condição de salário, melhores condições de trabalho, melhores salários, e com isso Vargas ele faz ali uma parceria com esses sindicatos e trouxe até um controle a eles. Então, os sindicatos mais na frente começam a propagar a ideia de Vargas, que seria aquela mesma ideia de Hitler na Alemanha, né? Hitler, quando assume a Alemanha, ele era considerado o semideus. Então ele vem com aquela ideia de que ele vai tirar o país
daquele lamaçal em que estava, daquela situação caótica onde existia na Europa grandes rebeliões. Para você ter uma noção, no período aí do final da Primeira Guerra, somente na Itália, que é assumida por Benito Mussolini, nós tivemos mais de 200 mil trabalhadores que entram em greve. Então a situação estava caótica. Então entra nesse momento o nacionalismo exagerado. Eu estou lutando pelo meu país, pelos interesses do meu país, nem que eu tenha que matar alguém, nem que eu tenha que perseguir alguém, nem que eu tenha que fazer algo para que o meu país volte a crescer. Em 1933, Vargas ele acaba dando uma abertura política para uma instituição de um novo código eleitoral. Esse código eleitoral faz com que exista primeiro um voto secreto este que não existia no período da Velha República, e a instituição do voto feminino. Então, se estava instaurado numa política mais patriarcal, somente os homens faziam parte, deveriam ser coronéis, aquela política da cidadania. As mulheres não tinham direito a voto, e a partir da instituição de 1933, com um código eleitoral, passa a ser instituído o voto secreto e as mulheres podem votar e ser votada. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, eu já vi isso sendo cobrado nas provas para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, é sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Então é de suma importância que vocês entendam o que aconteceu nesse período, porque com certeza cairá alguma questão relacionada a esse contexto, até porque aconteceu no estado onde os senhores aí querem entrar, aí como servidor público. A Revolução de 1930 entre São Paulo acaba perdendo a sua hegemonia política, porque quando Vargas assume o poder, São Paulo deixa de ser a grande potência estadual. Então agora tudo passa a ser controlado pelas próprias mãos de Getúlio Vargas. Então em 1932 é feito uma tentativa de retomada do poder, onde os paulistas acabam aderindo ao movimento revolucionário, instituindo as pessoas a pegarem armas e irem até as ruas lutando em prol aos interesses da velha oligarquia. E quando Getúlio Vargas nomeia um interventor novo para São Paulo, que é um militar pernambucano, um homem chamado João Alberto Lins de Barros, os ânimos acabam se acalorando. Então deu-se mais âmbito à revolução. Ninguém queria um interventor, principalmente da Paraíba, fazendo com que controlasse o poder da grande potência paulista, principalmente os interesses da oligarquia. E agora os partidos paulistas, o Partido Democrático, o Republicano, paulista, adere àquilo que eles vão chamar de uma frente única. Essa frente única será responsável ali por ir até as ruas, instruir as pessoas a pegarem armas, aderir ao movimento, dar credibilidade a esse movimento. E detalhes, coloquei uma observação no material para vocês. A luta fica restrita somente ao estado de São Paulo. Tanto é que, quando é lembrado dessa Revolução Constitucionalista de 1932, perceba que é feriado para os paulistanos. Contudo, a Revolução fica restrita somente ao estado de São Paulo, porque os paulistas eles tentam buscar apoio entre Minas e o Rio Grande do Sul. Só que Minas e o Rio Grande do Sul promete apoio, mas efetivamente na hora do vamos ver não acontece. Então deixa somente os paulistas ali sozinhos na luta. E os revoltosos acabam sendo derrotados. Qual que é o saldo disso? Nós temos 633 paulistas que acabam dando a sua vida pela Revolução. Acontece o fracasso das oligarquias ao tentar retirar Vargas do poder sob o pretexto de uma desconstitucionalização do país. Só um minutinho. Sob pretexto aí de promover uma nova constitucionalização do país. Só que, detalhes, surge dentro desse movimento um novo movimento chamado de MMDC. É um movimento aí
de homenagem aos 4 jovens que acabam dando a sua vida pela Revolução. Qual o nome desses jovens? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Devido a esses jovens serem mortos aí pela força pública paulista, eles acabam sendo referência aí da resistência e coloca, devido à pressão que sofre o movimento, Vargas nomeia como interventor do Estado paulista e marca, né, uma nova data para as eleições na Assembleia Nacional Constituinte, que faria uma nova Constituição que entrará em vigor em 1934. Então, tenha um pouco mais de atenção a essa questão do que estava acontecendo em 1930, né? Só recapitulando, nós temos a instituição de Vargas ao poder. Vargas ele promove algumas mudanças. No início dessa mudança, nós temos o governo provisório, onde ele anula a antiga Constituição. Anulando essa antiga Constituição, ele acaba instituindo interventores, fazendo com que concentrasse o poder político, a tomada de decisões, somente nas mãos do próprio poder executivo exercido pela pessoa de Getúlio Vargas. Em 1932 acontece a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Nós temos 633 paulistas que acabam morrendo, dentre eles também mais 4 jovens, né, dentre o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que também se torna símbolo dessa revolução. Não esqueça disso, já é ponto aí para vocês fazerem o mapa mental. Agora entrando no governo constitucional, 1934 a 1937, perceba que agora está a permanência de uma Constituição. Essa Constituição, ela vem com algumas características. Primeiro, promulgada uma Constituição em caráter totalmente liberal. Dentro dessa Constituição estava prevista a separação dos poderes entre legislativo, judiciário e executivo. As eleições passam a ser direta e o voto torna-se universal e secreto. As mulheres efetivamente tornam agora a uma abertura política onde elas podem votar e serem votadas. Nós temos a instituição dos direitos dos trabalhadores. Então, todo dia 1º de maio, dia do trabalhador, Getúlio Vargas fazia ali um grande movimento no estádio de São Januário, promovendo, né, alguns benefícios a esses trabalhadores. Dentre esses benefícios, nós temos a jornada de trabalho a 8 horas diárias. Nós temos a instituição de um salário mínimo que antes não tinha. Então, Vargas coloca um poder dentro das cláusulas constitucionais de que as empresas agora deverão pagar, no mínimo, aquele tanto X salarial. O descanso semanal remunerado, férias a partir de um ano também remuneradas, indenização por demissão sem justa causa e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. E essa proibição foi de suma importância, porque a Europa, desde o período da Revolução Industrial, fazia-se uso da mão de obra servil, né? De uma certa forma era escrava, e principalmente da mão de obra infantil, do trabalho infantil. Lógico que isso, em tese, se torna muito bonito, mas na prática aí nós percebemos que tiveram algumas falhas, mas estava previsto em uma carta magna que todos deveriam, em tese, seguir. A Assembleia Nacional Constituinte elege Getúlio Vargas agora oficialmente como presidente da República e o seu poder é confirmado agora pela Corte, e assume como presidente constitucional por 175 votos a 71 contra. Então Vargas agora tem toda a liberdade de trazer todas aquelas ideias revolucionárias que anteriormente ele já estava querendo colocar em prática. Detalhes: Vargas tinha um pezinho lá no fascismo, tinha totalmente admiração pelas ideias propagadas por Benito Mussolini, que era totalmente fascista. Então, aquela ideia nacionalista, perceba que endeusar o seu país, dar margem para uma indústria de base, isso é ideologia totalmente
fascista. Então, ora, Vargas tenta colocar dentro desse contexto um pouco dessas ideias, fazendo também com que agregasse a classe menos favorecida. Então, com isso, ele é chamado de pai dos pobres. Só que essa calmaria que estava no governo não promove por um bom tempo, não vai por um bom tempo. É instituído uma nova aliança política, um novo partido político, vamos assim dizer, chamado de AIB. É uma Aliança Integralista Brasileira. A Aliança Integralista Brasileira tinha alguns objetivos. Era de natureza totalmente fascista, então as ideias propostas tinham o seu pezinho no fascismo. Foi criada em 1932 por um homem chamado Plínio Salgado. Era composta por setores aí reacionários e anticomunistas, né? Então, aquela ideia de que o comunismo estava vindo, de que havia uma ameaça comunista, ainda estava sendo propagada no Brasil. Nós vamos perceber que isso toma-se mais ganho lá no Estado Novo. Vargas ele tenta combater e usando isso como uma oportunidade de volta ao poder. E o Estado, né, uma das defesas da AIB, da Aliança Integralista Brasileira, é fazer com que o Estado se tornasse forte e o indivíduo fosse submetido àquilo que o Estado propusera. Então, como pessoa, eu teria que acatar a tudo aquilo que o Estado, né, como sendo o ápice, como sendo o ponto forte, promovesse aí, eu deveria que obrigatoriamente acatar. Diferente da ANL, da Aliança Nacional Libertadora. A ANL, que foi fundada em 1935, era formada por intelectuais liberais nacionalistas, sindicalistas e membros do Partido Comunista, defendia a ideia da suspensão da dívida externa e que todas as indústrias que por algum momento tivessem no Brasil fossem nacionalizadas. Com isso, as indústrias estrangeiras se tornassem nacionalizadas, também deveria haver uma defesa de liberdades individuais, assim também como aquela reforma agrária que vem sendo discutida há muito tempo aí no Brasil, liderada por um homem chamado Luiz Carlos Prestes, que ele também vai liderar um novo movimento mais na frente, chamado de Coluna Prestes, que tinha aquela ideia mesmo intervencionista lá, que será chamada de Intentona Comunista em 1935. Qual que é a diferença, então, entre a Aliança Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora? A Aliança Integralista Brasileira é fascista. A Aliança Nacional Libertadora era formada por intelectuais que fazia parte de partidos comunistas. Então, AIB, fascista, ANL, comunista. A AIB foi fundada em 1932, a ANL em 1935. Tanto é que a ANL ela será fechada, né, por um decreto aí de Vargas, né, por perseguição da política de Vargas. E qual seria a diferença, então, de posições que defendiam? A composição de um Estado forte, já que a Aliança Nacional Libertadora defendia, pela liderança de Luiz Carlos Prestes, que o Estado deveria contribuir de forma totalmente em partes iguais, comunistas, aí, para que todo mundo vivesse de forma harmoniosa e que tudo andasse bem. Então era um auxiliando o outro. Diferença desse contexto que em 1935 vai haver a margem para um novo movimento, que é a Intentona Comunista, onde os aliancistas iniciam aquilo que nós chamamos de insurreição. Eles não querem a imposição do governo federal, nem tampouco aquelas ideias propostas aí por Getúlio Vargas, e eles apontam um movimento político-militar, tendo Luiz Carlos Prestes à frente. No dia 7 de julho de 1935, Prestes acaba divulgando um manifesto onde ele defendia uma revolução armada. Ele acaba saindo
de seu estado, percorrendo-se novos estados até chegar ao Paraguai, até chegar em terras paraguaias lá, procurando pessoas para que aderissem àquele movimento, movimento esse que acaba não indo para frente. A Revolução ela estava planejada para iniciar no ano de 1936, mas os líderes do movimento lá de Natal, do Rio Grande do Norte, acaba precipitando o movimento e no meio dessa intentona fica famosa o caso da esposa de Luiz Carlos Prestes, uma mulher chamada Olga Benário, que é de cunho comunista. Ela é uma espiã soviética que veio de origem alemã, fugida para o Brasil, porque nesse período o que estava acontecendo na Alemanha? A Segunda Guerra Mundial. E nessa Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha total aversão ao comunismo. E detalhes, Olga era judia. Então, se Hitler acabasse encontrando com Olga, tornaria ela como uma sentença aí das câmaras de concentração. Tanto é que o filho dela é retirado. Eu indico para vocês assistirem o filme Olga, né, um filme bastante interessante que retrata o cenário do que estava ocorrendo nesse período da Segunda Guerra Mundial. E foi muito fácil para Getúlio Vargas acabar com essa intentona comunista. Era só pegar os líderes. O que acontece com o primeiro líder? Luiz Carlos Prestes ele acaba sendo preso por 10 anos e uma boa parte dessa prisão ele fica em uma solitária. Para acabar com Olga Benário, Vargas nem precisa colocar as mãos sobre ela. É só pegar, deportar para a Alemanha e lá Hitler resolve. Tanto é que ela foi condenada à morte pelo campo de concentração. Para nós finalizarmos, nós temos agora a instituição do Estado Novo. Então, quando vem o Estado Novo, que acontece sobre os anos de 1937 a 1945, nós temos algumas características desse Estado Novo. Primeiro, deveria haver as eleições previstas pela Constituição que ocorreria em 1938. Então, a Constituição promovida por Vargas previa que no ano de 1938 teria-se novas eleições presidenciais. Só que Vargas ele tem uma nova sacada, ele tem uma nova ideia. Então ele vai até os jornais, né? Ele coloca pessoas para ir até os jornais. E em 1937 os jornais publicam o grande golpe de Vargas, chamado de Plano Collin. O que dizia o Plano Collin? Era um tratado, né? Era um plano que traria a tomada de poder elaborada pelos comunistas, ou seja, os comunistas viriam tomar o poder brasileiro, acabaria matando uma boa parte, perseguindo uma boa parte de políticos brasileiros, e isso fez com que ele colocasse já o seu representante mais fiel, já que ele tinha a total certeza de que o plano seria um sucesso, que ele já estava por baixo do plano, em secreto, formulando uma nova Constituição. Então Mourão, que foi responsável por redigir essa nova Constituição, já estava trabalhando a todo vapor, tanto é que essa Constituição é chamada de Constituição Polaca, né, inspirada sobre a Constituição corporativista da Polônia, que dava ao Poder Executivo, ao chefe do Executivo, o poder para dissolver o Congresso conforme ele queria e nomear interventores que fosse ali da sua plena indicação, que fosse da sua plena confiança. Dentre as características da Constituição de 1937, nós temos alguns destaques, né? Obrigado aí a todos aqueles que estão nos acompanhando. Valdilson Filho, Deus abençoe, meu querido. Que você possa aí desfrutar aí daquilo que a gente está oferecendo da melhor forma possível, viu? Espero estar ajudando vocês aí nessa caminhada. Nós temos algumas características da Constituição de 1937. Né? Eu até destaquei para vocês no material aí. Primeiro, a centralização do poder nas mãos do Poder Executivo. Então, o presidente tinha total poder em suas mãos, dentre elas. A extinção do cargo de vice-presidente e a possibilidade do presidente legislar sem consultar o Congresso Nacional. Então, o presidente agora,
ele não teria mais vice, ele governaria com poderes plenos, com poderes absolutos. Ele teria a ideia de que tudo aquilo que ele propusesse fosse entrado em vigor de forma imediata, sem ter que consultar o Congresso aí para isso, né? O fim do federalismo, com a imposição do centralismo político e o fim das autonomias estaduais. Então, nenhum estado mais teria autonomia política, teria que depender do poder da União. E com isso, os estados passariam a ser governados por interventores nomeados pelo governo central. Quem era o chefe desse governo central? O próprio Getúlio Vargas. Então, ele promove tudo de uma forma bastante fácil, até porque todo o poder estaria sobre as suas mãos. E principalmente, o estabelecimento da pena de morte para crimes políticos. Dentro dessa situação, ele coloca extinto os partidos políticos. Desculpa. Os partidos políticos acabam sendo dissolvidos e agora Vargas ele pode governar como ele queria. Quais são as principais características então do Estado Novo que eu também coloquei para vocês aí? De tudo foi ruim? Não, nem tudo aí foi tão ruim como parecia. Com a centralização política, com o fortalecimento do poder dos governadores, ou seja, dos interventores que agora estavam no estado de governo, a ampliação das leis trabalhistas com a criação de uma CLT, das consolidações das leis trabalhistas, isso instituído em 1937, com a intenção de controlar as massas, a atualização do salário mínimo, o salário mínimo começa a ter um reajuste, há uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, há uma instituição de uma carteira profissional e férias remuneradas e vários outros benefícios, fazendo com que o trabalhador tivesse melhor condição de trabalho e também desenvolvesse a sua função da melhor forma possível. Agora começa a surgir os sindicatos de pelego, que eram aqueles sindicatos atrelados ao Estado, aqueles sindicatos associados ao Estado, para promover uma propaganda em benefício a Vargas. Então, os membros desse sindicato, ao invés de lutar pelo bem-estar do trabalhador, ao invés de lutar pelas melhores condições de trabalho, por melhorias voltadas à classe operária, eles estavam sentados lá, naquela situação confortável e promovia somente aquilo que fosse de benefício ao governo central. Então estava coligado com o governo pró-Vargas. A criação de um departamento de imprensa e propaganda chamado de DIP, que iria controlar os meios de comunicação de massa, impondo censura e fazendo uma propaganda em regime de programa. Aí foi instituído um programa que passa aí às 19 horas, se não me engano, até hoje na rádio, que é a Hora do Brasil. Então a Hora do Brasil ela foi instituída para atualizar os brasileiros de tudo aquilo que estava ocorrendo no meio político e econômico. Cresce então a burocratização e criação de uma DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, e o nascimento de uma polícia secreta coordenada por um homem chamado Filinto Miller, responsável pela repressão dos inimigos do regime de Vargas. Então, com isso, ele faz com que tudo esteja por baixo do seu controle, tudo esteja aí por baixo das suas mãos. Mas quais eram as estabilidades do Estado Novo? Eu já tô finalizando, para a gente dar uma olhada em algumas questões. Há uma conjuntura internacional, então a Guerra Mundial, uma ascensão do fascismo, favorecia a expansão da indústria nacional, até porque Vargas ele precisou coligar com os Estados Unidos aí para que a economia norte-americana trouxesse ao Brasil uma indústria de base que anteriormente não tinha, tanto é que nós vamos perceber que é criado uma CSN, uma Companhia Siderúrgica Nacional, e com a usina aí de Volta Redonda, e a Vale do Rio Doce. Isso fazendo com que a Vargas ele dá
uma abertura para que o produto nacional seja avançado, né? Seja aí, de alguma forma, colocado em prática e favorecendo principalmente o capital nacional. O apoio à burguesia industrial e agroexportadora e de boa parte das oligarquias latifundiárias também, que beneficiavam uma política do governo, então agradando a burguesia, as oligarquias e os grandes latifúndios, Vargas teria então o apoio que ele precisava para continuar no poder, para se manter no poder. E principalmente o apoio da classe média urbana, que tranquilizava-se pela repressão ao comunismo e beneficiada com a ampliação do governo. Então ele trazia aquela ideia de que a polícia secreta estava sempre perseguindo aquelas pessoas contra o governo, porque ele colocou nas pessoas a ideia de que o governo era interessante, que o governo era agradável e que estava em acordo principalmente com a economia brasileira, que estava em queda lá no início da República Velha, e o apoio do alto comando do Exército, que tinha o acesso às decisões governamentais, né? A desorganização das camadas populares, a repressão policial e a criação de leis trabalhistas, que trazia o apoio dos trabalhadores urbanos. Então, se ele precisava do apoio da população, do latifúndio, das burguesias e oligarquias, dos interventores e principalmente do movimento tenentista liderado pelos oficiais aí, que não estavam tão satisfeitos com o fundamento político, Vargas ele consegue aquilo que realmente ele precisava. Contudo, nós precisamos analisar um outro contexto. O controle da propaganda nacional através do DIP favoreceu alguns investimentos nos estados em obra, como no caso aí do Vale do Rio Doce e da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. Uma coisa que eu precisava comentar com vocês. O Brasil, ele tenta não participar da Segunda Guerra. Só que, a partir do momento, Vargas ele não queria, não estava nem tão interessado em participar dessa guerra. Só que um navio brasileiro acaba sendo abatido em território brasileiro por um submarino alemão e 3 pessoas, sendo elas alguns oficiais, né? Eu acho que 2 deles, se não me engano, oficiais do governo, acabam morrendo. E isso a elite fez com que houvesse uma pressão em cima de Vargas para ele decidir de qual lado ele estaria na Segunda Guerra Mundial. É lógico que Vargas, se fosse para optar, ele apoiaria o eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão. Até porque ele, por ter ideias aí de cunho totalmente fascista, ele tinha também ele tinha totais ligações aí com aquilo que era promovido por Benito Mussolini na Itália, mas ele é pressionado aí pelo presidente dos Estados Unidos e, em troca, né, o governo norte-americano acaba favorecendo o mercado brasileiro, principalmente aí com o investimento dessa Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Além dessas empresas, Vargas, ele acaba investindo na Fábrica Nacional de Motores, na indústria química e também na construção de uma companhia hidrelétrica, né, de São Francisco, que foi inaugurada no governo de Eurico Dutra, já no governo militar. E Vargas ele assume um esquema político denominado de populismo, né, com as suas ascensões ao povo, com leis trabalhistas, com a criação do Ministério do Trabalho. Ele consegue manter os sindicatos sob a tutela do governo. Então, os sindicatos ele propaga, né, relembrando, tudo aquilo que o governo estava propondo. Começa a trazer a ideia de que os sindicatos estavam coligados com o governo e conseguiu também influir numa opinião pública, apresentando o Estado como sendo um Estado bom, benevolente, mediador dos conflitos trabalhistas. E Vargas acaba sendo endeusado nessa política
brasileira e principalmente pela história, né? A historiografia brasileira coloca aí como sendo um dos principais presidentes que contribui muito para o bem-estar, né, do Brasil, falando em situação política e econômica. Eu quero comentar com vocês algumas questões aqui que estiveram em prova, só para a gente ver como que cai esse contexto. Primeira questão é do Concesp de 2018, a Prefeitura de Ouro Verde, em São Paulo, caiu uma questão de história voltada para Vargas que diz o seguinte: são informações coerentes para possíveis causas da Revolução de 1930, com exceção de uma, ou seja, de todas as alternativas, uma não tem nada a ver com aquilo que nós estamos falando, não tem nada a ver com a Revolução de 1930. A. O desejo de romper com a política do café com leite. Esse desejo de romper com a política do café com leite realmente aconteceu lá na Revolução de 1930. Então a alternativa está corretíssima. B. Os interesses da burguesia industrial de redefinir o papel do Estado com o objetivo de impulsionar a industrialização. A alternativa também está totalmente correta, de acordo com a Revolução de 30. A burguesia que estava agora começando a industrialização, lembrando, o Brasil teve uma industrialização tardia, porque ainda demorou para se libertar daquela velha política colonial, onde a colônia deveria suprir a metrópole de alguma forma. Ele acabou trazendo por anos, arrastando por anos essa ideia. Então a burguesia industrializada ali, como chefes da industrialização, queria que o Estado tivesse um papel para alavancar essa industrialização. Então a alternativa B está corretíssima. Alternativa C. A defesa pela continuidade da política do café com leite. Calma aí. A questão está totalmente desproporcional, né? Você já bate o olho, você já vê que é coisa do capiroto, alternativa. Na alternativa A, nós mencionamos que havia um desejo de romper com essa política do café com leite. Então, se eu quero acabar, se eu quero eliminar essa aliança entre São Paulo e Minas Gerais, não existe, então, uma defesa pela continuidade. Então, parece que nós já encontramos a alternativa que está errada, a alternativa C. Mas, continuando, D. Insatisfação social com os mandos e desmandos das oligarquias rurais. Está perfeito a alternativa D. Por quê? Primeiro, se as oligarquias ruralizadas que tinham o café, os maiores produtores de café, como chefes do comando, principalmente com o controle político, havia uma forte insatisfação, principalmente porque o movimento tenentista estava insatisfeito com isso. Então todo mundo, até por causa das rebeliões e do movimento grevista que acontecia, todos estavam insatisfeitos com o poder de comando dos grandes latifundiários. Então, realmente a alternativa está correta. E nenhuma das alternativas, então, é inviável, porque nós já encontramos a nossa alternativa correta. Questão de número 1, alternativa C. O que não tem nada a ver com a Revolução de 1930 é a defesa pela continuidade da política do café com leite. Nada a ver, totalmente fora de questão. Essa é uma questão que derruba qualquer candidato se ele não estiver atento a esse contexto. Questão de número 2. Pela Prefeitura de Ribeirão Bonito, em São Paulo, Getúlio Vargas conseguiu destacar-se na cena política nacional e, por isso, a primeira fase do governo dele, na chefia da República, entre os anos de 1930 e 1945, ficou conhecido como a Era Vargas. Opa, bacana! A ascensão de Getúlio Vargas à presidência do país em 1930, entre alguns fatores, podem ser considerado o que ocorreu devido à alternativa A. O fortalecimento das oligarquias, totalmente desproporcional. Olha a questão anterior. Nós percebemos que havia uma insatisfação pelas oligarquias que já estavam fortalecidas. Então a ideia era não fortalecer esse poder de comando do grande latifúndio. B.
A aliança entre Minas e São Paulo, a ascensão de Getúlio Vargas a presidente do país, dentre alguns fatores, podemos considerar que ocorreu, não foi por essa aliança entre Minas e São Paulo, porque Minas e São Paulo ainda era a política do café com leite. Então, realmente, ele não chegou ao poder por esse meio. C. A ruptura política entre as oligarquias estaduais. Realmente, quando houve essa ruptura política, por que houve isso? Quem que era o presidente antes de Getúlio Vargas? Um homem chamado Washington Luiz. O Washington Luiz era paulista. Para continuar com a política do café com leite, ele teria que indicar uma pessoa que viesse de Minas Gerais, mas ele indica um outro paulista. Então, o que acontece? Uma ruptura, uma quebra da política das oligarquias estaduais. Está perfeito, nós encontramos a questão 2, a alternativa correta, C. Mas continuando, D. O fortalecimento da política do café com leite, não. Se a política do café com leite estivesse fortalecida, então Vargas não teria chegado ao poder por meio desses fatores, né? Nenhuma dessas alternativas também é viável. 2, alternativa correta. C, ele chega ao poder por causa da ruptura política entre as oligarquias estaduais. Terceira questão, Prefeitura de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Questão de 2018, viu? Tá muito recente. Terceira questão, assinale a alternativa que apresenta o movimento político no Brasil de 1932, que na sua essência existia uma radicalização ideológica, repudiando a democracia liberal, defendendo um governo autoritário que levasse o país ao progresso. O que a questão te pede? Qual era o movimento político em 1932 que defendia um governo autoritário que levasse o país ao progresso, que colocasse o país lá em cima? A Aliança Nacional Libertadora. Olha, se você não deu uma lida no material, não teve tempo de estudar essa questão, você já elimina essa alternativa A de cara. Aliança Nacional Libertadora, vamos pelo nome? Libertadora. Se está dizendo que as ideias era radicalizadora, né? Olha a questão, existia uma radicalização ideológica. Se é radical, então não liberta ninguém. Repudiando a democracia liberal. Então, se criticava os poderes democráticos, não pode ser libertadora. B. Os comunistas também não, porque os comunistas não tiveram uma participação efetiva nesse movimento. C. A ação integralista brasileira. Perfeito. Qual que era a ideia da ação integralista brasileira? Se você voltar lá ao seu material, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para mencionar com vocês. A ação integralista brasileira era de cunho fascista, né? Está lá na página 3 do seu material que nós vamos disponibilizar. Era de cunho fascista, foi criada em 1932 por um homem chamado Plínio Salgado, era composta por setores que faziam parte do movimento anticomunista e defendia o Estado forte, ou seja, todo indivíduo deveria ser submisso ao Estado. Olha, atenta aí aos detalhes. Então, terceira questão, alternativa C. Quarta questão. Essa questão 4, ela é do IDECAN de 2017, a Câmara de Natividade, no Rio de Janeiro. A Revolução de 1930 foi um movimento armado, liderado por estados insatisfeitos com os resultados das eleições presidenciais, que resultou no golpe de Estado. O golpe derrubou o então presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930. Enfim, de acordo com a afirmativa, quais são os estados que lideraram a Revolução de 1930? A. São Paulo, Paraná e Bahia, pelo amor de Deus. São Paulo, beleza.
Mas Paraná e Bahia, eu nem sabia que o Paraná tinha participado, nem que a Bahia tinha participado desse contexto. Então é totalmente fora de questão. B. Pernambuco, Goiás e Santa Catarina, eu nem sabia que Goiás tinha sido incluído nesse contexto. É totalmente fora de padrão. Isso aqui é uma questão bacana para derrubar candidato. C. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Opa! Rio Grande do Sul foi quem liderou a revolução lá que deu margem ao golpe de Estado. Minas Gerais, quem era de Minas? O próprio Vargas. Quem era da Paraíba? João Pessoa, né, que se tornou vice de Vargas. Então nós já encontramos a nossa alternativa. D. Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Alagoas, fora de questão, fora de contexto. E São Paulo, Goiás e Minas Gerais, de forma alguma. Então, quem acaba liderando os estados que lideram essa Revolução de 30 com o golpe de Estado foram os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Uma última questão, só para a gente fechar esse contexto aqui, é uma questão falando sobre o Estado Novo. Então, questão de número 5. Em setembro de 1967, a ideia de uma ameaça comunista tornou-se cada vez mais forte entre os membros do governo. O oficial integralista Olímpio Mourão Filho redigiu um plano comunista detalhado para a tomada do governo no Brasil, e esse plano era fictício e simulava uma insurreição comunista para tomar o poder. Então, o que a questão pede para você? No momento em que foi instituído o Estado Novo, Vargas ele monta um plano e propaga pelos meios de mídia, né, rádio e também pelos jornais, que publica que os comunistas estavam armando uma rebelião para tomar o poder, perseguir, matar ou acabar aí com a política interna e perseguindo uma boa parte dos políticos brasileiros. A questão pede o seguinte: qual é o nome desse plano? Plano de verão? Nunca. Plano Collin? Perfeito, perfeito. É aquilo que nós acabamos de mencionar. O Plano Collin foi o grande golpe de Getúlio Vargas aí para fazer com que ele se mantivesse no poder por mais um tempo. Todos nós sabemos que Vargas ele não aguenta a pressão psicológica mantida pelos partidos políticos, a perseguição que acontece principalmente aí por políticos do Rio de Janeiro, e acaba cometendo um suicídio, né? Ele atira no próprio peito, mas antes ele deixa uma carta dizendo o seguinte: estou saindo da vida para entrar para a história. Vargas realmente muito contribuiu para a nossa política brasileira. Eu quero aqui agradecer a participação de todos que tiveram paciência, né, nessa noite de quarta-feira, que está extremamente quente, pelo menos aqui em Goiânia está ultrapassando os 40 graus. Agradeço a todos aí e me deixa aí depois um feedback, se gostaram, se não gostaram, que a gente precisa melhorar. Eu também gostaria de pedir a todos aí pelo meu canal no YouTube, Thales Rogério, Thales com TH, está à disposição de todos. Lá tem aulas de história e de filosofia para quem vai fazer tanto para soldado quanto para oficial. Está tudo muito detalhado lá nas playlists, né?